Fala galera do Garagem Tricolor, hoje é dia de jogo São Paulo e Bragantino. Quais as suas expectativas para o confronto, né? Hoje o São Paulo é aquele meio termo, né? Ficou tanto tempo treinando, pegou o Flamengo, foi uma grande decepção. Mas vamos ser positivos em pensar que o São Paulo hoje vai nos surpreender nesse confronto, tá bom? E falar de coisa boa, vamos falar da nossa página aqui, DNZ Dicas Esportes. Lá vai ter todo dia notícias sobre o São Paulo em tempo real, atualizada 100%, tá bom? Vamos dar uma olhadinha na página aqui, ó. Vocês podem estar olhando, ó. Todas as notícias vai saindo e já vai colocando diretamente a nossa página aqui do Facebook, tá bom? Então, se você não tem a página Dicas do DNZ Esportes, vamos trazer algumas dicas também e notícias atualizadas sobre o São Paulo, tá bom? Então aqui, ó, tá aqui todo o retrospecto. Hoje o Luciano volta ao time. Tem aqui das falas do Dagoberto sobre a situação do São Paulo, o que ele tá achando dos jogadores que estão lá presentes. Tem um pouquinho também do futebol feminino, né? Jogadores que estão voltando de lesão. Então, todas as notícias sobre o São Paulo, feminino e masculino, vocês encontram aqui na DNZ Esportes, tá bom? Tem a questão da venda do Ederson também, que pode ser vendido e render 5%, né, para o São Paulo de clube formador. Então, ó, parcial dos ingressos no clássico contra o Corinthians. Então aqui você vai encontrar tudo na DNZ Dicas Esportes, tá bom? Lá você vai encontrar todas as informações sobre o nosso tricolor, beleza? Vamos falar de coisa boa ou não tão boa. Vamos falar da escalação do São Paulo para o jogo contra o Bragantino, tá bom? O retrospecto, galera, não é positivo. Fiz até algumas dicas aqui esportivas para passar para vocês, né? E o São Paulo leva desvantagem contra o Bragantino, tá bom? Então não é um confronto que o São Paulo tem vantagem, né? No confronto, assim, nos últimos 5 jogos na mesma situação, foram 3 empates e 2 vitórias do Bragantino. Então o Bragantino tem vantagem, fez 5 gols nesses confrontos, levou apenas 3, então tem vantagem de gols. É sempre um jogo de poucos gols. Então, para quem gosta daquela fezinha esportiva, é um jogo de menos gols. Então, eu coloquei uma opção aqui, menos 2 gols e meio, pagando 1,40. É uma ODD que tem valor. E tem uma aqui, handicap 2-0 para São Paulo, né, pagando 1,15, aí já é um valor bem baixo, então eu não apostaria nessa opção. Mas menos gols é uma grande probabilidade que São Paulo e Bragantino vai ser um jogo mais tenso. Vamos dar uma olhadinha na escalação do São Paulo, a provável escalação do São Paulo. Hoje vamos lá com Rafael no gol, Arboleda, Ferrarese e Alan Franco, né? Temos o Cédric Soares, Oscar, Alisson e Marcos Antônio. Então continuamos assim com 2 volantes, né? Recuou um pouco o Oscar, tem o Enzo Dias que é o lateral esquerdo, né? Vai ser a válvula de escape pela esquerda, o Cédric Soares, André Silva e Luciano. Olhando o panorama da equipe, é uma equipe lenta. Continua uma equipe lenta, continua uma equipe sem uma grande válvula de escape, sem um jogador de velocidade pelos lados. Hernan Crespo não gosta muito de jogar com pontas, né? Pontas rápidas, ele gosta de transição, ele gosta de aproximação e intensidade. Então, um pouco diferente do que o Zubeldia costumava usar. O Zubeldia sempre procurava o Ferreirinha ou o Ferreirão pelas pontas, né? Para ter aquela válvula de escape rápida, e o Hernan Crespo não pensa dessa forma. Então ele vem com 3 zagueiros, com o Oscar aqui. É um time que me preocupa ainda, não é um time que me traz conforto, né? Deixe o comentário de vocês o que vocês acham que podemos esperar do São Paulo para esse jogo, né? E vocês viram lá as últimas notícias, né? Rian Francisco infelizmente sofreu uma contusão, então o ano para ele acabou. Já tivemos vários casos de jogadores como Rian Francisco que não conseguiram retornar depois de uma lesão de joelho, de ligamento, ainda uma lesão séria, né? No treinamento tem coisa que não tem como controlar. Eu vi algumas mídias alternativas questionando, será que é a preparação física do São Paulo que faz com que o jogador lesione o joelho? Eu não quero acreditar dessa forma, né? Eu não quero pensar que tá tão escasso, tá tão complicado assim o departamento médico que jogadores vêm lesionando o joelho devido à preparação física. Não quero imaginar nesse cenário. Né? Então, assim, temos um clássico contra o Corinthians no sábado e hoje é muito importante São Paulo desempenhar um bom trabalho, mesmo com um retrospecto totalmente negativo. O Bragantino, ele vem de uma fase excelente, totalmente diferente do São Paulo, e vai ser um jogo bem complicado, eu acredito, mas quem é São Paulino confia, esperamos que hoje o time desempenhe um melhor trabalho. Né? Temos o Alisson aí de volante, galera, mas o Alisson foi atacante por boa parte da vida dele, então quem sabe o Alisson ele consegue dar o suporte que o Oscar necessita para que o São Paulo consiga se aproximar do ataque. O Cédric Soares, para mim, é um lateral razoável. O Enzo também. Não são laterais que conseguem subir e descer box to box. São laterais que se vai, fica, ou não consegue subir. Então, assim, me preocupa um pouco. Não vou falar que eu tô confortável, não. Mas, né, vamos ter fé e esperar que hoje o São Paulo tenha um bom papel. E não deixe de seguir nossa página aqui do Facebook. Não deixe de seguir, ó. Pega aqui, ó, dicas do DNZ Esportes. Então, sim, vai lá, segue nossa página do Facebook. Vai ter notícia do São Paulo diariamente, tá bom? Pelo menos 3, 4, 5 notícias novas todos os dias, sem encheção de linguiça. Só notícias realmente que tá acontecendo, né, com o nosso tricolor. Tá bom, galerinha? Pra quem gosta de aposta esportiva, eu vim deixar aquela dicona aqui. Eu estudei alguns jogos, né? Então, assim, vou deixar algumas dicas aqui, tanto pra quem gosta de ser moderado, aquele que gosta de ser mais ousado, tá bom? Quem gosta de ousadia, um pouco mais de ousadia, né? Eu colocaria no jogo Palmeiras e Mirassol. Eu colocaria aqui handicap 2-0 para o Mirassol. O que seria handicap 2-0? Seria 2 gols de vantagem para o Mirassol.
você só perde se o Palmeiras ganhar o jogo por mais de 2 gols de diferença. Se ganhar por 1 gol de diferença, você vence a aposta. Vai ser um jogo complicado para o Palmeiras, então tem grande tendência de ambas marcas nessa partida, e tá pagando super bem, 2,22. Tem grande tendência ainda, pagando 1,30 de 2 gols na partida, então uma cotação para mim excelente. E esse handicap tá pagando 1,60 para o Palmeiras não vencer por mais de 2 gols. Ou o Mirassol vencendo, empatando ou perdendo por até 1 gol de diferença, você leva essa aposta. Então pagando 1,60, para mim é uma UDD de valor. O próximo jogo que eu analisei aqui é Corinthians e Ceará. O Ceará não vem em fase excelente, o Corinthians também não. E para esse jogo, o mais seguro que eu encontrei foi 2 gols na partida, pagando 1,55. Então, uma UDD de extremo valor. Acredito que essa basta também. Ambas marcas tá pagando 2,20, também tem grande probabilidade. Então, para esse jogo de Corinthians e Ceará, são essas duas opções que eu encontrei aqui. Já que o confronto dos dois times tem uma média de 15 gols em 5 partidas. Então, é um jogo com tendência pelo menos a 2 gols. Então, essa eu acredito que seja uma UDD que seja interessante para vocês também. Tá? Santos e Flamengo. O Flamengo tem ampla vantagem contra o Santos, na casa do Santos. Dos últimos 5 confrontos, uma vitória do Santos, 4 do Flamengo. O Flamengo marcou 10 gols, o Santos marcou 7. Então, é um jogo com tendência de gols. Mais de 1 gol e meio tá pagando 1,40 e fora vencer no jogo tá pagando 1,98 a 2, dependendo da casa de aposta que você fizer, tá bom? Então, é um jogo também que total tendência para o Flamengo, e se o Santos ganhar, vai ser uma grande surpresa. Então, quem gosta de segurança, vai em 2 gols na partida, pagando 1,40, que tá muito boa essa cotação. Botafogo e Vitória, né? No confronto direto, nos últimos 5 jogos, tá 2-1 pro Botafogo nesse confronto. Foram 6 gols do Botafogo, 5 do Vitória. O Botafogo vem de 5 vitórias em casa, o Vitória não consegue vencer, né, fora de casa, foi apenas uma vitória nos últimos 5 jogos, com 3 derrotas e um empate. Então, para esse confronto, eu acredito que o Botafogo leve, mas não é tão fácil. Então, assim, as opções que eu encontrei para essa partida, menos 2 gols e meio, um pouco mais de ousadia, tá pagando 1,63. O Vitória não é um time de levar muitos gols, então pode ser uma UDD de valor. Quem gosta de um pouco mais de segurança, pagando 1,22, menos 3 gols e meio. Então você só perde se sair 4 gols na partida. Então é uma cotação também bem interessante. E handicap fora para o Vitória, com 2 gols de vantagem, tá pagando 1,57. Também uma cotação bem interessante para esse confronto, de um pouco de mais de ousadia. Maior segurança, menos 3 gols e meio. Acredito que não seja um jogo de muitos gols. E a última que separamos aqui, São Paulo a gente já falou, é para amanhã ainda, Fluminense e Cruzeiro. O Fluminense tem ampla vantagem contra o Cruzeiro na situação casa fora. Os últimos 5 jogos foram 4 vitórias do Flu contra nenhuma do Cruzeiro. A fase é totalmente favorável ao Cruzeiro. Então, assim, eu acredito que seja um grande confronto. É muito difícil cravar uma aposta nesse confronto, mas eu acredito na história e o Fluminense acredito que não perde essa partida. Então, caso empate, pode ser uma ótima opção. Ou dois gols de handicap para o Cruzeiro também. Não vi a cotação desse jogo ainda porque é para amanhã, então é bom esperar um pouquinho, ver a escalação para fazer sua melhor opção de aposta, beleza? Então, deixei algumas dicas esportivas para vocês, né, para não passar batido. Falei um pouquinho sobre o nosso tricolor, o que tá acontecendo, a lesão de Rian Francisco. São Paulo hoje vem a campo com 3-5-2, né, com Luciano e André Silva no ataque, Luciano na posição ideal para ele. O ideal, não sei se 3 zagueiros é o ideal para o São Paulo, porque os laterais não ajudam muito, né? Eu acho que peca muito a questão dos laterais que o São Paulo tem hoje no time. Fica um time bem estático, mas vamos esperar para ver. Vamos analisar durante a partida, ver como o São Paulo vai sair. E a gente vem no pós-jogo para falar um pouquinho sobre esse duelo, beleza? Tamo junto, galera. Deixa seu like. Segue nossa página do Facebook, vai ter notícia do São Paulo diariamente. Sempre vai ter cada diquinha esportiva para você também. Esperamos dar aquele 100%, aquele green maneiro para vocês depois agradecerem, né? Valeu, tamo junto, é nóis.